A defesa que agora há pouco conversou com os jornalistas, falou também ao longo do julgamento. Vamos entender com a Janaína Camelo quais são as manifestações da defesa e de que jeito que essas respostas dos ministros estão repercutindo para esses advogados. Janaína Camelo, você que acompanha tudo, conta para a nossa audiência, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, os advogados falaram durante toda a manhã, desse julgamento. Foi a primeira sessão, ela começou por volta das 9h30 da manhã, justamente ali para sustentações orais das defesas. Primeiro ali, a sessão foi aberta pelo presidente, que é o ministro Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma. Passou a palavra para o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele deu uma breve leitura ali do relatório dele, com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República. O procurador depois, na sequência, por 30 minutos, ele fez as suas considerações e depois começaram as sustentações orais dos advogados dos 8 acusados, porque são 8 acusados nesse primeiro núcleo que o STF, a primeira turma, está decidindo aí se eles viram réus. De fato, aqui no Supremo Tribunal Federal, é bom sempre destacar que o que está sendo julgado são as denúncias da Procuradoria-Geral da República. Se aceitas essas denúncias, eles viram réus em ações penais aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, os advogados dos 8 acusados, incluindo aí Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid, enfim, todos esses advogados alegaram o mesmo, que os seus clientes não tiveram participação nenhuma em uma organização, uma suposta organização criminosa que teria como objetivo aí depor o governo eleito, legitimamente eleito, no caso, o governo do presidente Lula. Essas foram as alegações de todas essas defesas. A gente vai dar um destaque para o que o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Bilardi, disse durante a sustentação oral dele aqui. Os advogados tinham 15 minutos, Evandro? Mas o Bilardi, ele optou por apenas usar 4 minutos desse tempo que ele tinha. E a gente vai ouvir um trechinho do que ele disse mais cedo. Bilardi. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. Pois todos os advogados aí dos 8 acusados fizeram questão de fazer críticas à peça acusatória, dessa denúncia que foi elaborada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, dizendo que não há elementos ali suficientes que indiquem provas para acusar essas 8 pessoas. E esse núcleo 1, é importante a gente destacar o que seria ele. Segundo as investigações, foi denominado aí como núcleo crucial, que seriam aqueles que participaram dessa suposta trama golpista como os coordenadores, desse suposto esquema ali, que seriam as pessoas que deram as decisões ali, para as principais decisões para serem tomadas nesse plano de golpe. E aí, durante a tarde, Evandro, os ministros, eles votaram as questões preliminares do julgamento, que serve ali para saber se esse processo está sendo realmente feito de forma legal. Então, foram levantadas várias alegações das defesas com relação a esse processo e os ministros votaram, como, por exemplo, a questão da competência da primeira turma para julgar esse caso, dada a relevância desse caso, por considerar que as pessoas que estão participando desses grupos não são pessoas com foro privilegiado. Como você disse aí, essa foi a única preliminar na votação desses ministros agora à tarde que houve uma divergência, que foi no caso o do ministro Luiz Fux. Ele entendeu que esse caso deveria sim ser votado no plenário dos 11 ministros. As outras foram 5 preliminares ao total. Essa votação durou toda essa tarde, entre outras preliminares aí a questão da suspensão de
de 3 ministros da primeira turma para participarem do julgamento. No caso, o ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. No caso, Alexandre de Moraes, porque para defesa dos acusados, ele seria parte aí, vítima desse plano, então ele não poderia atuar como juiz, porque aí ele não teria uma parcialidade nesse caso. As outras preliminares, por exemplo, questão ali, a defesa alega que não teve acesso à íntegra das provas. O ministro Alexandre de Moraes disse que apenas quando em eventual ação penal aberta, só aí sim terão direito a todas as provas que foram utilizadas nesse processo, mas que, enfim, eles tiveram ali acesso a todos os autos, né? O que a PGR utilizou de elementos foi o que a defesa também teve acesso ali para saber o que de fato estava sendo usado como acusação contra os seus clientes. Então agora, Evandro, esse julgamento vai ser retomado amanhã e aí com a votação do principal objetivo desse julgamento, que é se esses 8 acusados viram réus aqui no Supremo Tribunal Federal. Os 5 ministros da primeira turma vão decidir se serão abertas ações penais contra esses 8 acusados. Isso vai acontecer amanhã de manhã, numa terceira sessão desse julgamento. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Um ótimo trabalho para você. Julgamento que deve ser retomado, então, amanhã às 9h30 da manhã, quando se darão os votos pelo mérito desta ação. Fábio Piperno, o advogado de Jair Bolsonaro, diz que, ao longo da permanência dele no poder, várias questões foram sendo levantadas, ou antes, ou durante, ou depois, para se encontrar acusações contra Jair Bolsonaro, como se ele quisesse dizer que sempre houve um interesse de acusação contra o ex-presidente, que culmina, então, nessa ação relacionada a uma suposta trama golpista. Essa estratégia também é utilizada pelos advogados dos outros 7 investigados ou acusados pela Procuradoria-Geral da República até aqui. A gente vai saber se eles se tornam réus, então, a partir da continuidade desse julgamento. E você, como é que enxerga essa estratégia da defesa ou das defesas? Foram estratégias diferentes. Eu achei que a defesa do presidente Bolsonaro foi uma das mais rasas. E a gente está falando de um advogado muito caro. Eu, independentemente de posicionamentos, de ser a favor desse ou daquele, eu também... Nesses grandes julgamentos, eu gosto muito de ficar atento às defesas, aos advogados, aos malabarismos conceituais e verbais que muitas vezes eles fazem, porque a gente está falando muitas vezes de profissionais brilhantes. Então eu esperava mais a defesa do presidente Bolsonaro, que, como a gente mostrou nesse último VT, ela dá um argumento de prato cheio, por exemplo, para quem defende a delação do tenente-coronel Cid. Por quê? Mas você não acha que ela também passa um recado? Porque a impressão que eu tenho é que ele quis passar um recado do sentido de: não adianta eu gastar meus 15 minutos aqui, o Supremo Tribunal Federal está perseguindo o Bolsonaro o tempo todo. Mas isso ele claramente tentou fazer, Evandro, mas ele faz de uma forma muito ruim para o cliente dele. Por quê? Porque, por exemplo, você compara com a defesa do general Braga Neto. O advogado do general Braga Neto tentou massacrar o Cid o tempo todo. Ele é um mentiroso, isso, aquilo, e tem mais uma coisa. E em momento algum, ele, por exemplo, relaciona o meu cliente ao 8 de janeiro e tal, né? Então, eu acho que ele abriu mais o escopo da defesa ao tentar, nessa tentativa de desqualificação da delação. A do Bolsonaro, por exemplo, dá de bandeja o argumento de que a acusação ao presidente não se baseia apenas na delação do Cid, quando ele faz alusão, por exemplo, à live de agosto de 21. Naquele momento, enfim, a delação do Cid ainda não existia, não contava, e ela não retroage àquele ponto. Aquela live foi um evento público, o país todo viu, e os acusadores apontam, inclusive, naquele fato, uma disposição do presidente em afetar a credibilidade do processo eleitoral. Não tinha nada com o que o Cid falou. O Cid vai entrar depois. Então, nesse sentido, eu achei a defesa do presidente Bolsonaro pior, por exemplo, que a do Braga Neto. E foi ganho. Não, eu discordo do Piperno pelo seguinte. Primeiro, ele diz o seguinte: tudo isso, a gente chega na delação a partir de um processo de fishing expedition.
um termo que eu usei muito aqui durante o 3 em 1, né, ao longo aí desses meses, desses anos. Seria a pesca probatória. A pesca probatória, exatamente. Então começa tudo isso com o cartão de vacinação, com a live, cartão de vacinação, live... Não. Ele dá falou outro marco zero. Ele cita a live como primeiro. A live depois aí chega a live, cartão de vacinação, e vai abrindo várias frentes até chegar, né, na suposta trama golpista e a delação do Mauro Cid. E aí eu acho que ele toca num ponto que é muito relevante, que ele diz o seguinte: olha, a delação é um meio para se obter as provas, mas quem é que tem que ir atrás das provas? É o Estado. O Estado não foi atrás das provas. Inverte-se o ônus, ou seja, o depoente, no caso Mauro Cid, ele tem que confirmar os indícios colocados pelo Estado, mas não as provas colocadas pelo Estado. Então eu vejo que ele vai, o Piperno, no cerne da questão, que é a ausência de provas materiais. Não. Primeiro que existem também provas testemunhais. Parte do que o Cid Mas não disse, é a delação. Parte do que estava na delação do Cid foi ratificado, por exemplo, pelo general Freire Gomes e também pelo então ministro da Aeronáutica. Ou seja, são dois testemunhos muito fortes de chefes militares do presidente. Então, aquela parte que o Cid disse já foi comprovado, com provas testemunhais. Agora, lá atrás, a live não tem nada de pesca probatória e tal. A live foi um fato público que... Não. Foi. A live foi a partir dali. Só que a partir da live se origina toda a pesca probatória. É isso que ele está falando. Segre, arremate para a gente poder ir para o break. O Supremo Tribunal Federal nasce no dia 10 de maio de 1808. Acho que tinha outra configuração do ponto de vista do nome. Em 1890 se estipula o Supremo Tribunal Federal e tinha na época 15 membros. Em 1931 diminui-se para 11 membros, como hoje, 11 ministros, e se dá à Corte Suprema. Desde essa época até agora não teve nenhum presidente dessa vida do Supremo Tribunal Federal que tivesse tantas ações contra a sua gestão como Bolsonaro. Não tem. É só buscar na história brasileira, não vai encontrar nenhuma ingerência tão grande de te dou 48 horas para explicar isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro. Eu não consigo entender o motivo, deve ter, obviamente, algum motivo, mas eu acho que da sociedade toda, não interessa a ideologia, fica muito claro que amanhã ou quando seja, todas essas pessoas que estão sendo acusadas serão réus confirmados. Ao ponto que hoje o próprio presidente do tribunal da primeira turma, o ministro Zanin, se referiu aos réus, quando deveria ser referido aos denunciados. Ele depois se retificou, mas já tinha saído os réus. Ou seja, para a grande parte da sociedade está muito claro que isso temos que pegar o Bolsonaro. De que forma? Bom, a gente vai buscando e provavelmente tem alguma prova que deverá ser contraposta com a defesa, mas eu concordo, não me parece que tenha nenhum sentido perder 15 minutos, mais que para colocar algumas coisas de alerta sobre toda a sociedade, porque estará a sociedade toda assistindo esse julgamento.